A paz. Desta manhã, vamos pensar um pouquinho a respeito de Lucas, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é hipocrisia. Aqui, o mestre, primeiro, ele começa a falar com os seus discípulos. O que ele estava fazendo? Ensinando, mostrando o caminho que eles tinham que trilhar e como eles deveriam ensinar. Então aqui você vê uma distinção. Primeiro, ele ensina aqueles que estão andando com ele. Mas quem é que poderia andar junto com o mestre? Exatamente aqueles que estavam em condições de aprender as suas lições. Ele não poderia botar alguém que não tivesse ainda condições de aprender os ensinamentos. Então ele começa pelos seus discípulos, porque futuramente quem daria continuidade aos seus ensinamentos seriam os seus discípulos. Mas havia uma grande multidão, milhares. Então esses discípulos estavam sendo preparados para ensinar. Aí ele começa ensinando os discípulos que não poderia utilizar o fermento dos fariseus. Este fermento traria consequências contrárias à doutrina dele. Os fariseus eram orgulhosos, soberbos, dogmáticos. Então eles ficavam criando uma série de coisas de acordo com aquilo que eles achavam. Eles botavam o seu ponto de vista. Eles não falavam o que a palavra estava dizendo. Eles davam o seu ponto de vista a respeito daquilo e transformavam aquilo em leis. Aí as pessoas achavam que eles eram espirituais por demais e seguiam, ao invés de observar o que estava escrito e entender. Porque a nossa obediência não pode ser a doutrina de homens, porque está escrito na Bíblia que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, quando seguimos a doutrina de homens, com o seu fermento, com as suas particularidades, com o seu ego ali exacerbado ali, com seus dogmas, as suas leis, o que acontece? Esse fermento, que é algo que é estragado, o fermento é algo que é estragado para fazer com que a massa cresça. E a gente vê muito lugar aí com a massa crescendo, mas é por causa do fermento e não por causa da verdade. E aqui ele está dizendo que esse fermento é a hipocrisia, ou seja, você falar uma coisa que Deus falou e Deus não falou, isso é hipocrisia. Então nós temos que falar corretamente o que está escrito, como está escrito, e não no meu ponto de vista, na minha interpretação. A interpretação não pode ser tua. O ponto de vista não pode ser teu, porque o pensamento que está escrito ali foi uma inspiração dada pelo Criador àqueles seus servos. Aí vem outro querendo interpretar, e vem outro, e outro, e outro, e outro, colocando seus pontos de vista. Aí nós vemos aí uma divisão muito grande, porque se o pensamento fosse seguido corretamente, esse pensamento, né, esse princípio mais elevado,
o que aconteceria? A doutrina seria a mesma. Aí você vê que a doutrina deles difere radicalmente da doutrina do mestre. Porque o mestre manda orar pelos inimigos e eles odiar. O mestre manda perdoar, né? Fala para perdoar, para orar, e eles mandam dente por dente, olho por olho. Então você vai vendo que está ali registrado. Agora, por que deixaram ali registrado? Por que deixaram ali registrado? Aí, ao invés de dente por dente, olho por olho, o que o mestre coloca para explicar esse conceito que está lá? Olha, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Toda ação tem uma reação igual no mesmo sentido. Toda causa tem um efeito. Se a causa for o mal que eu faço, esse mal retornará para mim. Como? Só Deus sabe, porque o único juiz que existe é Ele. O único que pode perdoar é Ele. Mas Ele perdoa como? Quando você muda a sua postura de vida. Quando você começa a andar segundo os princípios dele. Aí você obtém esse perdão. E se você amar, mas amar mesmo, as criaturas que Deus colocou à sua volta, as pessoas, você sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma multidão de pecados perdoados, porque o amor é essa base de toda a doutrina do mestre, é a base de toda a Bíblia. Mas nós ficamos no ponto de vista dos homens, nas proibições que os homens fazem. Meu irmão e minha irmã, fiquemos com os ensinamentos do Mestre Jesus. Não o abandonemos. Por isso, ele teve esse cuidado, esse zelo de explicar aos seus discípulos para que eles pudessem, no futuro, ensinar como ele estava ensinando a ele. Porque ele sabia que a passagem aqui na Terra seria muito curta. A missão dele seria cumprida de maneira muito rápida. Mas a missão foi passada aos seus discípulos, como está sendo passada a você, a mim e a todos que verdadeiramente buscam a verdade de cada princípio. E aqui está mostrando que a gente não deve ficar nos alimentando com esse dogmatismo humano, mas devemos basear a nossa vida nos princípios mais elevados. E o princípio mais elevado ele é baseado no amor. A Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pensemos nisso e andemos em conformidade com esses princípios e seremos felizes. Muita paz.